Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula eu vou tratar sobre a introdução, o início de funções. Bom, meu nome é Kennedy e eu vou estar trazendo para vocês um apanhado geral sobre essa aula. Bom, antes de começar a falar sobre funções da maneira tradicional como a gente está acostumado a ver, falar um pouco sobre gráficos. Gráficos é uma maneira bem simples e bem completa, né? Ao mesmo tempo simples e completa, de se mostrar as informações de um determinado conceito, de um determinado conteúdo. Bom, aqui nós temos esse gráfico, que apesar de não ter nada escrito, nenhuma informação a mais fora do gráfico, nenhum enunciado, a gente consegue interpretar ele da seguinte maneira. Nós temos esse gráfico, é o gráfico da velocidade de um corpo em relação ao tempo, simplesmente pelas letras que aparecem no eixo Y e no eixo X. Ora, aqui nós podemos concluir, por exemplo, que essa velocidade ela está crescendo, se a velocidade está crescendo de maneira linear, e se isso acontece, então nós podemos deduzir que o movimento de 0 até T1 é o movimento uniformemente variado. Quando ele chega de T1 e vai até T2, a velocidade permanece constante. Nesse ponto aqui, nesses pontos, nós podemos afirmar que a velocidade é constante e, consequentemente, nós temos um movimento uniforme. E, por final, no tempo T3, de T2 até T3, nós temos um movimento que está desacelerando, ou seja, está diminuindo a velocidade, logo, também temos um movimento uniformemente variado. Então, só olhando para o gráfico, a gente consegue fazer várias interpretações diferentes em relação ao gráfico, em relação a toda essa informação que esse gráfico traz. Uma segunda forma da gente relacionar função é usando tabela. E depois eu vou estar mostrando a associação com o gráfico. Por exemplo, essa tabela mostra uma função que liga os valores de anos com os valores numéricos aqui. Ou seja, para cada ano existe um valor associado aqui de 2009 até 2015. Bom, junto dessa tabela em que a gente tem os valores de x e y, a gente pode então descrever o gráfico de uma função. Observe que esse aqui não é o mesmo gráfico bonitinho como a gente acostuma estudar em matemática do plano cartesiano. Aqui é só um gráfico representativo, tá, da evolução da quantidade de pessoas que se inscrevem no Enem do ano de 2009 até 2015, segundo o INEP. Então a gente tem aqui, por exemplo, que em 2009 se inscreveram 4.148.721 pessoas. Já no ano 2014, mais de 8 milhões e meio se inscreveram no Enem. Então, a gente pode utilizar tanto a tabela quanto um gráfico para representar funções. Mas olha só, antes da gente começar as funções, temos que entender o seguinte. Nesse conceito do gráfico, como a gente está vendo aqui, nós temos o que nós chamamos de par ordenado. O que é um par ordenado? Par ordenado é uma dupla de informações, que a gente chama de x e y, de modo que só exista, caso tenha outro par ordenado que seja igual ao primeiro, todas as informações dentro do par ordenado tem que ser o mesmo. Isso significa dizer, por exemplo, que se eu tenho um par ordenado 1, 2, ele é diferente do par ordenado 2, 1. Apesar de serem os mesmos valores, a ordem ela é importante nesse conceito. Então, resumidamente, um par ordenado é uma dupla de informações que precisa estar na ordem correta. Se você troca a ordem, a gente obtém então um novo par. Se você observar, por exemplo, nesse contexto aqui, se a gente pega, por exemplo, 2009, que é um pouco mais de 4 milhões, se nós invertermos essa informação, perde a característica da informação que essa tabela traz. Ora, se eu faço 4 milhões em 2009, significa dizer que lá no ano 4 milhões de alguma coisa, vai ter só dos 2009 inscritos no Enem, por exemplo. Então, se você muda a ordem do par ordenado, muda-se a característica, então, da informação. E nesse exemplo, que não faz sentido algum nós trabalharmos dessa forma. Bom, usando aqui, por exemplo, o conceito do gráfico, o par ordenado ele fica representado o quê? A primeira coordenada está no eixo X
e a segunda coordenada está no eixo Y. Lembrando que esse gráfico não é um gráfico tradicional do XY aqui. Apesar de que se nós pegarmos um eixo Y aqui, podemos estar associando qualquer númerozinho desse ao eixo Y. Bom, mas e função da maneira tradicional como a gente é acostumado? Primeiro, a gente tem que ter dois conjuntos, tá? Mais à frente eu vou definir o que são esses dois conjuntos. Eles têm que ter pelo menos um elemento, não pode ser vazio. A gente disse que uma função de A, do conjunto A no conjunto B, é um conjunto dos pares ordenados de todas as informações de duplas que a gente consegue a partir de seguindo duas condições. Primeira, todos os pares x e y no conjunto F são tais que x pertence ao primeiro conjunto e y tem que pertencer ao segundo. Para cada elemento x de A, somente pode existir um único par ordenado xy. Ou seja, se o x é 1 e o y é 2, não pode ter outro par ordenado de 1 e 3. E se isso acontecer, então essa relação a gente diz que não é uma função, é uma relação. E existe uma outra área da matemática que estuda somente esse tipo de relação. Bom, exemplo 1. Se nós considerarmos o conjunto, aquele mesmo conjunto das informações no gráfico e na tabela, dos anos e B como sendo um número natural, a função, o número natural não, o conjunto de números naturais, o conjunto de pares ordenados que a função exerce para a gente, traz essa tabelinha aqui. Então nós vamos ter os pares ordenados através da tabela. E também a gente poderia escrever esses pares ordenados todos da forma XY, ou seja, 2009, 4 milhões e pouco, 2010, 4 milhões e 600 mil e pouco, e cada um deles a gente poderia colocar dentro de parênteses dessa forma, explicando então a função através dos pares ordenados. Não é muito interessante, apesar de existir essa forma, não é muito interessante nós usarmos ela. Depois a gente vai ver um exemplo usando, um exemplo com números pequenos e poucas informações, porque aí vale a pena a gente descrever. Números grandes ou com conjuntos com muitos elementos, não é interessante a gente representar ele na forma de par ordenado, pois ocupa muito espaço e acaba que muitos números ao mesmo tempo a gente acaba meio que não conseguindo associar muito bem esses números. Agora vamos para a notação. A notação matematicamente bonitinha, né, bem aceita, é essa aqui. A função f é uma função dos números reais e números reais, lembrando que esse aqui é o conjunto A e esse é o B, mas aqui pode ser outro conjunto, pode ser o conjunto dos números inteiros, dos números racionais, não importa. O que importa aqui é que vai ter um conjunto que vai registrar os meus números. Ou seja, o conjunto que eu coloco aqui, no primeiro caso, só diz o seguinte, ó, esse x tem que ser um número real. Por exemplo, se eu te colocar aqui números naturais, esse x então não pode ser um número negativo, porque os números naturais só são positivos. Então, esse conjunto aqui que representa os números, ele só vai delimitar para a gente que tipo de número eu posso usar. Então, a gente tem que ficar um pouco atento a isso. Porém, na maioria das questões, geralmente eles não põem que tipo de conjunto que é. Então a gente sempre deduz que vai ser conjunto dos números reais, quando não houver nenhum conjunto explícito. Então essa é a notação. A gente diz que x é uma variável que vai relacionar com y, e y vai ser uma função de x, ou seja, y é igual a f de x. Bom, no segundo exemplo, nós temos o seguinte, ó, a função y igual a x ao quadrado menos 3x. Para montar, por exemplo, um grafo de uma função, a gente aprende no ensino fundamental e no início do ensino médio que a gente monta uma tabela de x e de y, tá? Eu coloquei aqui o xy, igual tem na apostila de vocês, para detalhar o quê? Detalhar como que o par ordenado fica determinado. Então aqui eu tenho x e aqui eu tenho um y. O x é os valores que eu coloco para fazer o cálculo. Eu posso escolher qualquer número para fazer o cálculo, mas é sempre aconselhável que você escolha números pequenos, pois quanto maior o número, maior vai ser a conta
E quanto maior o número, maior ou mais desproporcional o seu gráfico vai ser. Tá bom? Desproporcional do ponto de vista de que você vai ter números pequenos associados com números muito grandes. Então, às vezes, o gráfico não fica tão bonitinho, colocando em palavras bem simples. O gráfico vai ficar meio feio, todo desproporcional. Vamos voltar para cá. Então, para montar a tabela, a gente faz o quê? Dá valores para x, aleatórios, observem, mas sempre é aconselhável escolher sempre 0, 1, 2, ou menos 1, menos 2, 0, 1, para que os resultados continuem próximo do que você tem aqui. Bom, vamos lá. Se eu escolho menos 0,1, eu vou colocar onde aparece x na função, eu coloco menos 0,1 e resolvo o cálculo, que nesse caso é 0,31. Que o par ordenado então vai ser x, que é menos 0,1, com o y, que é 3,01. Então a gente tem esse par ordenado aqui, menos 0,1 e o 3,01. Uma observação que às vezes, quando você trabalha com número decimal, é interessante às vezes não utilizar a vírgula aqui, e sim utilizar o ponto e vírgula para separar os pares ordenados, para que não se confunda a vírgula do número decimal com a vírgula da separação do par. Se o x for 0, a gente substitui o 0 na função, onde tem x coloca o 0 e o resultado também dá 0, ou seja, o par ordenado é o 0, 0. No gráfico, observem que eu representei aqui o ponto B. O ponto B é o 0, 0. E o ponto A é o menos 3, menos 0,1 e 3,01. Então esse é o ponto A. O ponto C que está determinado aqui embaixo é o menos 2 e 2, tá? Desculpa, menos 2 e 1. Na ordem correta, 1 e menos 2, né? X, Y. Então se o X é 1, o resultado do Y é menos 2. Então o par ordenado é 1, menos 2. E assim sucessivamente para todos os pares ordenados. Observe que é só fazer a conta em cima da função e colocar o ponto. Uma observação importante, eu coloquei aqui o 10, mas observem que o resultado do 10 dá 70 para o y, logo o par ordenado seria 10 e 70. Como eu mencionei agora há pouco, não ficaria interessante eu colocar aqui o 10 e colocar o 70 lá em cima. Por quê? Porque aí o gráfico ficaria todo desproporcional. Então não é interessante trabalhar com números muito desproporcionais em relação aos que você já tem aqui, porque senão seu gráfico vai ficar bem feio. Então é assim que a gente faz, monta uma tabela, você que escolhe os valores, se acaso não for pedido para você, claro, né? E aí você coloca os pontos aqui e monta o gráfico. Como eu sei que isso daqui é uma função do segundo grau, não é uma função nova, é uma função já conhecida, então é de conhecimento geral, de alunos que estão no terceiro ano, por exemplo, que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Portanto, não é trabalhoso eu fazer esse desenho, pois mentalmente eu já tenho que entender que esse gráfico aqui vai dar algo dessa natureza aqui. Então eu só vou ligar os pontos de maneira coerente. Tá? Existem outros pontos aqui que são fundamentais, mas esse é assunto para um outro momento, para uma outra aula, quando for direcionado somente para a função do segundo grau. Bom, continuando. As observações que a gente tem que entender é, primeiro, y é a variável dependente e x é a variável independente. Em outras palavras, y depende de x, ou seja, eu suponho os valores de x para poder então obter o valor de y. Observe que na tabelinha aqui é isso que acontece. Eu digo os valores de x, faço o cálculo para encontrar então os valores de y. Segundo, y é a variável de saída e x é a variável de entrada. Mesma coisa que está dito anteriormente. Eu coloco os valores de x para obter a saída, que é os valores de y. Na função f de a em b, nós temos o quê? Primeiro, o a gente chama de domínio da função, ou seja, é o conjunto no qual eu tiro os valores de x, eu escolho os valores de x. Se a minha função disser que os valores são sempre inteiros, ou seja, se esse azinho aqui é o conjunto dos números inteiros, eu não posso dizer que o x é 1,5, por exemplo, porque 1,5 não é um número inteiro, é um número decimal, é um número racional. O conjunto B a gente chama de contradomínio, é os valores que contêm os y, ou seja,
É o conjunto onde o resultado da função se encontra. E agora vamos para um terceiro exemplo. Considere então que o conjunto A é o menos 1, 0, 1 e 2. Está aqui o conjunto A. Menos 1, 0, 1 e 2. Não é esse aqui não. É aqui, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Esse conjuntinho aqui. E considere ainda o conjunto B como sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que seria o eixo Y. Então, o conjunto A é o eixo X e o conjunto B é o eixo Y. E a função de A em B é essa função aqui. Observe que a função são os pares ordenados. Tá bom? E a função f de x é igual a x² menos 1. Aqui há só um erro no desenho, e vocês vão encontrar isso na apostila também, porque está colocando aqui x² mais 1, tá bom? Eu não prestei atenção de gravar o vídeo, agora que eu estou vendo, e aí eu não vou querer editar. Vocês vão me perdoar em relação a isso. Então aqui deveria ser o menos 1, 0, 1 e 2. Não era para ser 1, 2, 3, 4. No lugar do 3 e do 4 deveria ser o 1 e o 2, o menos 1 e o 0 da função, para poder fazer a ligação dos pontos. Então, quando for olhar lá na apostila, tomar esse cuidado aqui, tá bom? Em relação a ela. Bom, aí aqui a gente vai perceber o seguinte, ó. O domínio está no eixo x, porque são os valores de x. E o contradomínio vai estar no eixo y. Todos esses 4 pontos aqui são os mesmos 4 pontos que estão aqui do lado. Só que na primeira imagem é designado que nós vamos marcar os valores no eixo x, ou no eixo das abscissas. E no segundo nós vamos marcar os pontos a partir dos valores do eixo y, ou seja, no eixo das ordenadas. Bom, para ficar mais claro, se a gente plotar os gráficos, o que vai acontecer? Ó? A nossa função, ela tem o quê? Primeiro, o domínio vai ser o conjunto A, o contradomínio vai ser o conjunto B, e o conjunto imagem são os resultados obtidos através da função. Se nós voltarmos aqui, vocês vão observar o quê? Que não são todos os valores do conjunto B, que vai de 0 a 6, que são imagem. Se você observar, é somente o 2, o 1, o 2 e o 5, ou seja, o 0, o 3, o 4 e o 6 não fazem parte da imagem, só do contradomínio. Então nem todos os elementos do contradomínio que tem o y pertencem à função, porque são infinitos números, não necessariamente os infinitos vão ser os utilizados. E dado o gráfico, nós temos o quê? Primeiro, o gráfico não mostra qual que é o contradomínio, esse é um ponto importante. Ele só mostra quem que é a imagem. Ó. A imagem é o quê? É o ponto mais alto e o ponto mais baixo da função. Tudo que tiver entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, ele vai ser a imagem. A gente tem que ter cuidado porque muitas funções em matemática são infinitas, então a gente não tem como fazer máximo e mínimo. Porém, finitas do ponto de vista de que o conjunto imagem e o conjunto do contradomínio são mesmos, muitas vezes, porém isso é um assunto para aulas futuras. E é isso aí, ok? Alguma dúvida? Manda mensagem no WhatsApp, fazer atividades e até mais. Falou, pessoal!